Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Cris Rota, voltei aqui para gravar um vídeo para vocês sobre o espumante Surli. Fiz uma enquete ontem lá no Insta, né, no Vinho Ponto e Prosa e no Rota Cris, e a maioria, né, de um lado não sabe, do outro a maioria já sabe, mas para os que não sabem, eu vou falar um pouquinho. A gente sabe que existem alguns métodos de elaboração de espumantes, né? Os mais conhecidos são o espumante Charmat, o método tradicional, e o método Asti, que é o conhecido método Moscatel, que é o espumante aquele doce, né? Adocicado para sobremesa e para entradas, aperitivos. Quais são as principais diferenças? De forma bem sucinta, o método tradicional é aquele que é o mesmo método usado pela região de Champagne, né, para elaborar os espumantes daquela região, os famosos champanhe. E a segunda fermentação, ela acontece na garrafa. Então, eu faço um vinho branco normal, ele fermenta, termina a fermentação, é um vinho branco. Aí ele é colocado na garrafa, a gente acrescenta mais leveduras e mais açúcar, e a segunda fermentação acontece aqui dentro, que é para incorporação do gás carbônico, ou seja, das borbulhas, do famoso perlage. Então, tudo isso acontece aqui dentro, se como a garrafa está fechada, a pressão fica ali e as borbulhas se formam, tá? Por isso que é uma garrafa diferente, uma garrafa mais forte para aguentar, porque a pressão é muito alta. A pressão ela é parecida à pressão de um pneu de carro, então é muito, mais ou menos entre 4 e 6 atms de pressão. Quando eu tenho o método Charmat, eu estou falando de uma segunda fermentação que acontece em tanques de inox. Então eu faço o vinho branco normal, fermento num tanque de inox. Geralmente esses tanques eles são chamados de autoclaves, por quê? Porque eles resistem também à pressão. Então são tanques propícios, né, elaborados justamente para esse tipo de fermentação, por conta da pressão, que também é muito alta, e para que o gás não escape. Então o gás tem que ficar ali dentro para ele ser incorporado ao vinho e a gente ter as nossas borbulhas, né? Então essa segunda fermentação no método Charmat, ela acontece dentro da autoclave, tá? Não é dentro da garrafa como no método tradicional. E o método Asti, ele tem, que é o nosso moscatel, ele tem apenas uma fermentação. Então essa fermentação alcoólica ela começa dentro já da autoclave, que é para o gás também ficar ali dentro, e ela é interrompida um certo momento de acordo com o teor de açúcar que eu quero ter naquele moscatel. Então eu quero ter 60 gramas de açúcar por litro, então existe um cálculo que se faz, né, para saber quanto açúcar tem e quanto eu quero deixar. E de acordo com aquilo que eu quero ter, do tipo de produto que eu quero ter, eu vou bloquear a fermentação alcoólica através da diminuição da temperatura. Então, eu baixo a temperatura, as leveduras não conseguem mais trabalhar a temperaturas muito baixas, e aí a fermentação alcoólica é interrompida, né, com aquele teor de álcool que eu desejo, que geralmente é um teor baixo por moscatel, entre 7 e 8 graus, 8% de álcool, e com aquele teor de açúcar mais alto, tá, gente? As diferenças básicas são essas, relacionadas à fermentação. Na semana do Ano Novo, a gente vai ter uma live explicando um pouquinho melhor esses métodos, como funciona. Mas vamos falar do método Surli. Por que chama Surli? Surli é sobre borras ou sobre leveduras, tá? É um termo francês. Quando eu faço o espumante pelo método tradicional, essas leveduras, depois que acaba a fermentação, o vinho fica um tempo com essas leveduras, por isso se chama surli. Então, o vinho fica descansando, maturando sobre essas leveduras. Isso é para quê? É para trazer estrutura, é para trazer complexidade aromática, né? É para deixar o vinho com características diferentes daquelas que eu simplesmente termino a fermentação, né? Termino a parte da incorporação de gás e já tiro as leveduras. Se eu tiro as leveduras rapidamente, eu vou ter a prevalência dos aromas da variedade da uva, né? Aromas mais frescos, mais frutados, né? Mais leves, refrescantes. Quanto mais tempo eu deixo em contato com essas leveduras mortas, mais eu vou ganhando estrutura, mais eu vou ganhando aromas relacionados aos aromas de fermentação. Então, pão tostado, brioche, esses aromas mais voltados para essa classe, tá? Quando eu deixo lá 12 meses, 18 meses, 30 meses, né? Isso depende da escolha do enólogo.
E aí depois eu faço o degorgement. O que que é? Eu congelo, eu viro a garrafa de cabeça para baixo, congelo o bico, então toda a levedura vem aqui pro gargalo, ela fica concentrada aqui. Eu congelo essa parte e aí eu tiro, abro, tem um equipamento, né, que abre, tira essa tampinha e aí essa sujeirinha, né, essas leveduras, elas são expulsas com a força da pressão. Aí eu concluo o meu espumante de acordo com aquilo que eu quero. Então eu quero um brute, eu quero um extra brute, é aí que eu regulo o açúcar do meu espumante. Então eu acrescento, eu faço essa solução com a concentração de açúcar que eu quero para o meu espumante e completo. É nesse momento que eu decido qual vai ser a classificação do meu espumante. No caso do surli, eu não vou fazer essa parte, ele não vai ter o degorgement. Ele termina a fermentação, aí o enólogo também escolhe se antes de comercializar ele deixa algum tempo sobre as leveduras para incorporando, né, os aromas e os sabores diferentes que vai trazer para o vinho, mas ele manda para o comércio, ele vai comercializar com as leveduras aqui dentro. Então esse aqui é um surli, por isso que ele vem com essa tampinha, porque ele não tem a retirada das leveduras, então ele vai ser comercializado com essa tampa, tipo a tampinha de cerveja mesmo. E eu vou ter um vinho, um espumante com um estilo muito diferente. Por quê? Porque geralmente antes de ser consumido a gente deixa algum tempo, semanas, né, ele em pé, né, para que as leveduras decantem bem, sem movimentar. E aí eu vou ter aqui no fundo, ó, aqui vocês não vão conseguir ver porque a garrafa ela é muito escura, tá? Mas as leveduras estão aqui no fundo. Quando eu abro esse vinho, eu vou ter um vinho límpido e mais brilhante aqui em cima. Pro meio, eu vou ter já um pouco turvo e com outra característica aromática. E no final, eu tenho aquele vinho que já tá mais leitoso, porque daí ele tá incorporado com as leveduras. E tá tudo bem, gente. Vocês podem consumir, podem tomar, as leveduras não fazem mal. Você vai ter uma outra estrutura, uma outra composição aromática e de gosto e sabor em boca e até no nariz. Então eu vou abrir para mostrar aqui para vocês. Eu não vou conseguir mostrar as 3 etapas porque eu não vou. Ó. Ah, eu sabia que isso ia acontecer, né? Isso que ele tá geladésimo, tá, gente? Tá muito gelado mesmo. Mas ele tem muito gás ali dentro, né? Muito gás mesmo. Então a gente não vai conseguir incorporar todo, eu não vou conseguir mostrar para vocês as 3 etapas porque realmente é muito vinho, né? Eu não vou tomar tudo, mas eu vou ver se a gente consegue já perceber a diferença. Olha como ele tem muito gás, gente, muito gás mesmo. Vamos ver se a gente já consegue perceber a diferença, mas eu acho que não. Eu acho que a gente não vai conseguir porque ele ainda tá no começo, né? Ó. Tá? E já tá, ó a diferença, vocês percebem? Ele já vem um pouco com turbidez, tá? Não deu diferença, tá, gente? Porque ainda tá no começo da garrafa, eu não consegui, apesar de ter derrubado bastante, eu não cheguei nem na metade. Mas, ó, ele já tem um pouco de turbidez, tá vendo? Ele não é límpido e não é tão transparente, né? Não é transparente na verdade, porque ele não tem filtração, não tem nada, as leveduras estão ali dentro. Já faz mais ou menos umas 3 semanas que eu deixei ele em pé, sem movimentação. Só movimentei para colocar na geladeira, né, de ontem para hoje. Então, ele não teve movimentação. Praticamente eu vou ter mais do meio para baixo, eu vou ter um outro vinho com outras características. Quando eu chegar mais pro final da garrafa, eu coloco na taça e eu faço um videozinho mais curto só para mostrar para vocês. Mas vamos ver esse aqui como é que tá. É de Nero d'Avola, é um rosé de Nero d'Avola, tá? Uma variedade italiana típica da Sicília. Então, não é tão comum aqui pra gente, né? Não é tão comum a gente ter vinhos de Nero d'Avola, mas algumas regiões elas cultivam. Esse daqui é da Serra Catarinense, lá da Villaggio Conti. Ele tem uma pequena parcela de Nero d'Avola e ele fez esse rosé, então, Surli, como um teste, tá? É um teste que ele tá fazendo, nem vai ser comercializado por enquanto. Então, um aroma bastante mesmo, a gente sente o frutado, né, um pouco cítrico, mas também já vem aquele pão, aquele aroma de fermentação, de panificação mesmo, sabe? A gente consegue já sentir. Vamos ver em boca? Ó, o contato com as leveduras dá esse preenchimento. Quando você coloca
uma acidez excelente. Quando você coloca em boca, você percebe que preenche bem tua boca, né? Tem bastante estrutura. A acidez está excelente. Em boca se confirma o frutado. De imediato a gente sente um pouco de cítrico, depois um pouco de fruta vermelha, um morango. E aí você já começa a perceber, quando fica ali a persistência, um pouquinho também do sabor de panificação, daquele pãozinho tostado, aquela coisa que lembra, que remete um pouco à levedura, à fermentação. Mais um golinho para confirmar. Gente, muito bom. Excelente mesmo. Olha, uma acidez muito bacana, preenchimento de boca, persistência. Tá muito legal mesmo. O perlage, ele não persiste muito, ó, mas você percebe aqui que tem, né, ó, forma até aqueles anéisinhos ali em cima. E já tem um pouquinho de levedura na taça que veio, ó. Talvez não tenha decantado bem, mas, gente, muito legal. Então, é um espumante totalmente diferente, tá? Foge completamente do estilo que a gente tá acostumado, né? Aquele límpido, brilhante. E você, numa garrafa, pode experimentar pelo menos 2 vinhos diferentes, né? Você vai ter essa divisão se você servir com cautela, devagarzinho. Talvez o meu, por ter espumado bastante, ele não tenha segurado tanto a levedura. A levedura também veio um pouquinho para cima. Mas vale a experiência, tá? É uma experiência diferente. Eu acho que a gente tem que se abrir a essas novas experiências. Então, um brinde, um Feliz Natal para vocês, um lindo ano novo. Que 2021 seja um ano maravilhoso para todos nós, que a gente possa ter um ano mais tranquilo. Tchim, tchim, e até a próxima, gente. Um beijo.